RDC Esporte, apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro, 937. Fala, gurizada, muito bom dia, muito boa tarde, estamos abrindo mais um RDC Esporte aqui na tela da RDC TV, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Júlia Brasil, finaleira de ano, e hoje vamos falar da Copa do Mundo que passou e também de seleção brasileira. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente poderia estar falando do Hexa, né? Mas infelizmente não foi bem assim. Mas vamos falar de Copa do Mundo, que também foi de muita alegria, né? Foi bem divertido. Minha primeira Copa do Mundo trabalhando aqui na TV. Gostei bastante, Nicolas. E vamos conversar com um cara que esteve no Catar, nosso parceiro da casa aqui, Gustavo Damasceno, filho do eterno gaúcho da Copa. Como é que foi essa experiência, Gustavo, lá no Catar? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Nicolas, Júlia. Um prazerzão estar aqui. Um abraço para todo mundo aí de casa. Experiência maravilhosa, mais uma Copa, né? A quinta minha, oitava do meu irmão, a nona consecutiva do gaúcho na Copa presente. É uma experiência e tanto. Infelizmente o Hexa não veio, mas eu acho que o Brasil em si deixou muitas lições para que a gente possa melhorar para as próximas Copas do Mundo. E o sentimento, Gustavo, de levar esse legado do teu pai e não foi somente uma vez que as imagens te captaram lá, tu e teu irmão no estádio? Tu sabe, Nicolas e Júlia, que a gente em 2018, em parceria aqui com a RDC, a gente foi para a Rússia, né? E antes mesmo da RDC entrar no ar, a gente já ficava mandando conteúdo. Lá, a gente já tinha sido muito abraçado pelo povo por a gente estar fazendo essa homenagem de levar o chapéu e a taça adiante, né? E dessa vez, agora no Catar, foi só de lembrar, vocês podem ver, eu já me arrepio, porque a gente teve muito carinho, cara, de todo o mundo. E aí eu posso dizer assim, do mundo inteiro, gente dos 4 cantos do mundo, era brasileiro de todos os estados, argentinos, colombianos que foram para assistir a Copa, americanos, ingleses, franceses, gente de Omã, Nepal, Índia, cara, de tudo que é lugar do mundo. As pessoas vinham para nos dar parabéns, vinham para dizer que como era linda a história que a gente tinha, como a gente deveria manter isso vivo, que feliz que eles estavam de nos encontrar. Estou me arrepiando de novo, porque fora as mensagens que a gente recebeu na rede social, né? Mensagens emocionadas, quantas pessoas cruzaram o nosso caminho. Eu vou te contar um caso específico, acho que foi um dos mais marcantes. Assim, a gente estava indo para a FanFest, a gente estava saindo do metrô, e um cara de mais ou menos uns 45 anos, ele estava ali já na saída do metrô, a gente subia a escada rolante, estava de frente com aquela cidade maravilhosa que é Doha, né? Linda, de noite. E ele, quando ele me viu, ele começou a chorar instantaneamente, assim. Ele disse, não acredito que eu te encontrei, posso te dar um abraço? Eu disse, claro que pode me dar um abraço. A gente se abraçou, assim, ele disse, tu não tem noção como tu me representa. Eu perdi meu pai já faz mais de 10 anos e eu gostaria que ele estivesse aqui. E ele não tá. Eu falei, não, ele tá sempre junto contigo, que nem meu pai tá sempre junto comigo. Então, são coisas assim que acontecem e que aconteceram que nos dão certeza de que o cara tá fazendo a coisa certa, sabe? Começou com uma homenagem, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui a minha primeira Copa do Mundo em 1998, eu tinha 13 anos. O meu irmão começou a caminhada com meu pai com 14 anos em 1994, né? Então, algumas pessoas acham que a gente começou a fazer isso depois. Não, a gente já faz há muito tempo, né? Eu já tenho um histórico assim enorme com a seleção brasileira, mas a homenagem de botar o chapéu, de tirar a barba, ficar de bigode e levar a taça para dentro do estádio, ela acontece em 2016, para o Ouro Olímpico, para a final olímpica, que os deuses do futebol nos colocaram contra a Alemanha dentro do Maracanã, depois do 7-1, né? No único título que o Brasil não tinha e, consequentemente, o único título que meu pai não conquistou com a seleção brasileira. Porque meu pai começa a seguir a seleção brasileira em 90 e segue até 2015, quando ele nos deixa, né? Então o pai ele passou pela fase mais vitoriosa da história da seleção brasileira. E aí eu posso trazer aqui números que eu tenho na minha cabeça aqui que vocês vão se assustar, né? Então eu resolvo fazer essa homenagem no Rio.
E quando eu vou para o Rio de Janeiro e eu chego no Maracanã, as pessoas começam a reconhecer a taça, o chapéu, e vêm perguntar, cara, é a taça do Gaúcho da Copa? É o chapéu do Gaúcho da Copa? Assim, por que tu tá? Eu sou filho dele. E as pessoas lá já começavam a chorar e dizer, cara, continua. Eu cresci olhando o Brasil jogar, procurando teu pai na arquibancada. Então lá foi um incentivo, assim, era uma homenagem que virou um legado. Né? Um legado de amor, um legado de tradição gaúcha, brasileira, que a gente leva com muito amor adiante. Né? Sobre o histórico, desculpa vocês, mas eu acho importante a gente falar, porque o Brasil, em 94, finalista campeão, 98 finalista, 97 Brasil, vamos lá, 94 campeão do mundo, 97 campeão da Copa América, 98 vice-campeão mundial, perdemos para a França, melhor ataque e melhor defesa. Muitos, foi vendido. Não foi. Né? A gente perdeu para uma seleção que jogou um futebol melhor que o nosso, pode até não ser melhor que o nosso, mas jogou um futebol melhor. 99 de novo campeão da Copa América, 2002 de novo finalista e campeão mundial. 2004 o Brasil é campeão da Copa América contra a Argentina, em Lima, nós estávamos lá. 2005 campeão contra a Argentina na Copa das Confederações. 2006 a gente perde para a França, que foi finalista, né, num detalhe. 2008, não teve na 2007 Copa América também, o Brasil ganha 3-0 da Argentina de Messi e Riquelme na final. 2009 campeão da Copa das Confederações, primeiro bicampeão. 2010 a gente perde para a Holanda, que vai para a final. Aí tem 2012 final olímpica. Aí tem 2013 campeão da Copa das Confederações, primeiro e único a ser tricampeão da Copa das Confederações, e aí 14 e 15. Então eu acho que a gente tem que olhar para o histórico da seleção, por muitas vezes, o Brasil não é mais o mesmo, o Brasil se perdeu. Nenhuma seleção fez o que o Brasil fez nesse período que eu falei de 94 para cá. Nenhuma se compara em títulos, nenhuma se compara em chegada, Quem viveu o que a gente viveu? Eu digo nós brasileiros, né? E a gente mesmo não estando na semifinal, não estando na final, eu acho que a gente tem que passar a valorizar mais o que é a nossa seleção. E aí a gente perdeu para que era a atual vice-campeã mundial, a Croácia, né? E a forma como eles comemoraram o terceiro lugar. Para a gente brasileiro, muitas vezes, só vale o título. E não é por aí. Né? O futebol ele é o esporte mágico, mas infelizmente só um ganha. Foram 32 nações, na próxima serão 38, né? E só um leva. Mas a gente tem que tirar aprendizado de tudo. Então, o meu recado para o pessoal, né, nesse pós-Copa, assim, de muitas críticas, né? E o Brasil perdeu porque isso. O Brasil perdeu também, teve um adversário que teve seus méritos, né? O Brasil deu 19 chutes, sendo 11 a gol. O goleiro fez 7 grandes defesas, né? Aí tem outros vários fatores, né? Eles deram um chute, fizeram um gol. Mas é que a gente tem que abraçar e valorizar, né? Muitas pessoas elogiando a forma como a torcida argentina abraça a seleção. Depende só de ti abraçar a seleção. Se tu acha bonito a Argentina abraçando a seleção deles, abraça a tua, que é infinitamente maior e melhor que a deles no histórico. Pode não ser no momento, mas a vida não é feita só de agora. A gente tem uma tradição e ela deve ser mais abraçada e acolhida pelo brasileiro. Eu sempre trago uma comparativa, desculpa eu me alongar, mas eu acho que é importante esse momento de pós-Copa para uma reflexão. Eu, quanto torcedor do Grêmio, ou outros torcedores do Inter nunca deixaram de torcer para Grêmio e para Inter porque lá tinha algum jogador que tu não gostava ou algum dirigente que não te representava. E eu vi muitas pessoas dizendo que não iam torcer para a seleção porque não gostam do Neymar ou porque o Tite votou no fulano ou porque o Neymar votou. Mas não tem nada a ver. Tu tem que torcer para a seleção porque é o teu país. Porque é a tua bandeira, porque é o teu hino que toca. É o que fez os argentinos chorar quando tocava o hino, é a emoção pela pátria, que é o que a gente tem que ter diferente a quem lá esteja nos representando. Por que tu acha que não tem, Gustavo, até fazendo esse comparativo inevitável com a Argentina, que conquista o tri? A gente viu desde o início da campanha, né, a torcida abraçando realmente a seleção argentina. Não que os brasileiros não tenham feito, mas é diferente lá do que aqui. Aqui tem muito esse negócio do clubismo, talvez, que acaba ofuscando essa paixão pela seleção. Tem algum outro motivo, a falta de identificação dos jogadores com o Brasil? O que tu acha que acontece? Eu acho que qualquer um desses motivos ele não é cabível. Tu entendeu? Porque, como eu falei, não é questão do jogador, não pode ser... é a tua pátria, é o teu país. Então, talvez falta para o brasileiro amar mais o seu país. Né? A gente vinha de um momento de divisão política e que a gente nitidamente deixou atrapalhar, porque tinha gente torcendo contra o Neymar porque ele era Bolsonaro e tinha gente torcendo contra o Tite porque ele era Lula. Isso não pode ser maior.
A opção política de alguém não pode nortear o teu relacionamento com ela. E eu não vou deixar de ser teu amigo porque tu vota diferente do que eu voto. Isso não pode estar acima. Os relacionamentos eles têm que estar acima das opções políticas e de clube. E assim tem que ser com a seleção brasileira. Tu tem que gostar da tua seleção porque é o teu país. Mesmo que tu discorde do presidente da CBF ou das ações sociais que às vezes por desconhecimento acham que a CBF não faz. A CBF tem um baita de um projeto que é o CBF Social, que roda o Brasil inteiro levando a escolinha da CBF para os cantos. A gente gosta muito de olhar para o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde e a gente não valoriza. Eu trouxe aqueles dados, aqueles números, que é para a gente olhar, opa, peraí, sabe? A gente não ganha desde 2002, mas tem um baita de uma história por trás disso. Sim. Qual seleção no mundo se manteve tanto tempo ganhando tanto que nem a nossa? Nenhuma, tu entendeu? A gente tem que aprender a valorizar, aprender a identificar os erros para que a gente não cometa eles de novo, né? A identificação, aqui eu pela primeira vez, né, desde que eu comecei a ir para Copas do Mundo, eu assisti um jogo do Brasil em Copa em casa. A gente foi na Arena do Torcedor e eu fiquei muito feliz. Todo mundo vestindo amarelo, as pessoas vibrando com a seleção brasileira, as pessoas abraçando a seleção brasileira, né? E ainda pode mais. Ainda pode mais. Que nem já foi, que nem deve ser, é o teu país. Eu sempre bato na tecla de que a gente não pode deixar de amar ou de torcer ou de vibrar com isso, com a seleção, por conta de não gostar da CBF, porque ela uma vez na vida convocou um jogador teu e prejudicou o teu clube, sendo que a gente sabe que a mesma pessoa que reclama que o jogador foi convocado e prejudicou é o cara que pede para que a CBF convoque, né? Então a gente tem que amar mais a seleção. Valorizar mais a seleção, valorizar o que é o nosso futebol. O argentino valoriza a seleção deles, eles não ganhavam Copa América há 18 anos, ganharam numa Copa América ajeitada para que acontecesse, porque ela, acho que foi Equador ou Colômbia, não quis receber por conta da pandemia, e tocaram para o Brasil, praticamente com estádios fechados, né? E a Copa do Mundo agora, que nitidamente tem muito do trabalho do Scaloni e do próprio Maradona antes de morrer, né? O argentino não gostava do Messi. Não gostava nem de fazer a comparação do Messi com o Maradona. E aí, tanto o Maradona quanto o Scaloni, eles fazem a população fazer uma reflexão. Pô, olha só, nós estamos diante de talvez o maior jogador argentino da história. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E vocês realmente vão renegar esse cara, não vão abraçar ele, não vão dar amor para ele, não vão tratar ele bem. E a mesma coisa o Scaloni faz dentro da seleção. Diz, cara, a oportunidade que vocês estão tendo de jogar do lado de um dos maiores ícones da história do futebol. E o cara não tem um título mundial, vamos abraçar, vamos fazer. Eles jogaram pelo Messi. Jogaram impressionante. Por ele. Eles jogaram e eles disseram que jogaram por ele. O Depou é um dos caras que abertamente falou, eu joguei para dar a Copa para o Messi. Então acho que o brasileiro falta um pouco dessa união, né? Falta um pouco desse entendimento do que significa a seleção brasileira. E vou retomar, por mais que tu não concorde com a questão política, por mais que por vezes o teu jogador seja convocado e prejudique teu clube, é por bem. Um jogador convocado vai valorizar, vai entrar mais dinheiro no cofre do teu clube. Se ele for vendido, o jogador de seleção vale mais que um jogador que não é. As pessoas têm que começar a olhar as coisas pelo lado correto. E, desculpa, mas menos mimimi. Tu entendeu? Porque o argentino não teve mimimi com a seleção deles. O Di Maria ficou no banco, o Di Maria, tu viu alguém falando? Deus o livre, tu bota um jogador que a gente acha que tem que ser titular no banco, aquele estrondo, todo mundo reclamando, e aí eu não sou imprensa, mas faço parte em determinado momento, e a gente sabe fazer uma meia-culpa do quanto a gente, quanto imprensa, em vários veículos do que eu vou, a gente fomentou esse atrito, né? Não pode. E outra coisa, né, Gustavo, comer carne de ouro, os argentinos também comeram, cabelo pintado, os argentinos também tinham, dancinha. Então não passou por isso, entendeu? O título deles e nós caímos nas quartas. Sobre a dancinha, sobre a pessoa criticar a dancinha, é um desconhecimento cultural. O Brasil é carnaval e futebol. Está na nossa cultura a dança. Está na cultura hoje atual de favela, o funk, né? Então, por que criticar? As pessoas pintam cabelo, mulheres pintam cabelo todos os dias. Hoje em dia, todo mundo defende que a gente tem liberdade de vestir, usar e se pintar como quiser. Aí, porque o jogador da seleção pintou o cabelo de amarelo, não pode? Cara, se eu tivesse condição financeira de comer carne com ouro e viver aquela experiência, eu faria. E todo mundo que critica, se tivesse, faria também. É isso que eu falei do mimimi. Tu que em casa criticou os jogadores da seleção por comerem uma carne de ouro, se tu tivesse a condição financeira de estar lá,
Faria. Tu entendeu? Porque o que é 9 mil, que é o valor daquela carne, para nós é uma coisa. Para eles é outra. E faz parte do meio que eles vivem. E assim, cara, é muito importante a gente falar. Todos os jogadores brasileiros que tiveram lá, todos são de raiz humilde. Todos ralaram muito para chegar lá, sofreram pra caramba. Eu trabalhei muito tempo em base de futebol. Quem não trabalhou, quem não se aproxima, não tem noção de quantos guris sofrem atrás do sonho deles, o quanto eles abdicam de família, o quanto eles se expõem a alguns tipos de treinadores que se aproveitam da fragilidade emocional. Então, estar lá numa Copa do Mundo, ganhando salários astronômicos, é muito mérito deles. Quem somos nós, né, para julgar o fato de o cara ter a condição de comer aquilo? Eu te pergunto, vou te devolver a pergunta, se tu tivesse condição financeira, tu não comeria? Tu não viveria aquela experiência? E quando eu falo condição financeira, é ter 9 pau sobrando, né? E pra eles não é nada, cara. Pra gente, mas eu não vou criticar o cara. Quem sou eu para criticar o cara que ganha 22 milhões de euros por ano só do clube dele, fora os contratos comerciais? Acho que cada um faz o que quiser, sabe? Sabe, Júlia? Não sei o que tu pensa disso, mas se tu estivesse no Catar, com alta condição, vivendo aquela experiência, tu não iria querer ir no Salt Bay, que é o restaurante do cara do sal? Até esse cara ele é muito polêmico, né? Porque quando a Argentina vence, ele vai a campo, ele tenta tirar uma foto com o Messi não quer, ele insiste. Ele pega também a taça da Copa do Mundo, mas é a figura mais polêmica que estava em campo. Mas eu não sei se eu tivesse a oportunidade, eu iria. Mas se tu ganhasse 22 milhões de reais por ano, tu não iria? Aí a história é diferente. É isso, que o dinheiro, o valor financeiro que tem para nós, na nossa realidade, ele é muito diferente. Aí eu vi muita gente dizendo assim, mas por que eles não doaram esse dinheiro? Cara, não tem um jogador que não tenha projeto social. Todos eles têm projeto social, todos eles ajudam de alguma forma, fora a família deles, que eu, amigo do Anderson que sou, amigo de outros jogadores, eu sei o quanto esses caras bancam a família deles, sem ter obrigação. Não tem obrigação, banca tio, banca tia, banca primo, dá as coisas, sustenta, paga casa, paga carro, paga colégio. Por que ele não pode usufruir? Tu entendeu? Eu tô falando de uma realidade que não é nossa, né, Júlia? 22 milhões de reais por ano é o valor que o Neymar ganha de contrato do PSG. Sim. Gente, é muito dinheiro, entendeu? A gente vai viver a vida inteira, não vai ganhar o que ele ganha no mês, sabe? Tipo, Deus queira que isso mude, né, gente? Então, né? Deus queira que a gente possa futuramente ganhar bem, né? Mas é uma realidade muito, muito, muito fora da gente. E eu acho que antes de criticar, porque a galera que critica é o mesmo que quer que liberdade total de tudo. Então, fazer uma meia-culpa, assim, sabe? Fazer uma autoavaliação se tu realmente estivesse naquela situação, se tu não iria querer viver aquela experiência. Quem nunca foi no restaurante um pouco mais caro do que podia pagar, mas foi lá por querer viver aquela experiência porque as pessoas foram e dizem que é bom? Eu acho que a crítica não pega. E se tivesse bola, desculpa, mas se tivesse bola, a gente já ganhou com o Ronaldo com cabelo estranho, a gente já ganhou com o Romário fazendo balada, ponto, né? A gente já ganhou com o Romário também fazia as danças dele com o Edmundo, então é da nossa cultura, não passou por aí. Após a final, assim, quando acaba o jogo da final, antes mesmo do jogo da final acabar, eu já estava no Brasil, eu assisti o jogo de casa e eu disse assim, cara, em momento algum, a gente até conversou em off aqui, em momento algum, vi o Brasil jogar um futebol para bater de frente com aquelas duas ali. Óbvio que tem o clássico, Brasil e Argentina, se a gente se enfrentasse, é diferente, o respeito, tudo. Mas aquele nível de futebol que foi apresentado na final pelos dois, na minha opinião, merecidamente finalistas, a gente não apresentou em momento algum. Por quê? Aí a gente pode perder mais horas aqui ou ganhar mais horas aqui falando sobre alguns detalhes que eu acho que podem ter feito a diferença. Eu queria te perguntar da história, de como vocês chegaram até o Catar, né? Porque a gente, no programa aí ao longo do ano, antes de começar, a gente tinha comentado, tinha botado a matéria no site que vocês estavam com essa dificuldade de chegar até o Catar para manter esse legado do pai de vocês. Tu até comentou há pouco que o primeiro jogo vocês viram aqui em Porto Alegre. Então, como foi essa história para chegar até o Catar? Ela, dá para se dizer, o pai sempre diz que essa aqui é a taça do povo, a mais beijada, a mais abraçada, e está nas mãos do povo o que aconteceu. Tu sabe o quanto a gente trouxe a situação para a rede social, pedindo ajuda para as pessoas. E aí sempre tem aquela pessoa do comentário maldoso, que é a mesma pessoa que comenta da carne. Estão pedindo ajuda para ir para a Copa. Não estou pedindo ajuda para ir para a Copa, estou pedindo parceria comercial.
né? Isso foi o que a gente expôs na rede social e foi isso que aconteceu, né? A gente expôs a situação para que as empresas pudessem vir conhecer o nosso projeto, quem não estava conhecendo, e aí a galera abraçou. As pessoas foram nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e começaram a marcar as empresas. Leva os guri, e aí aconteceu, as empresas vieram, a gente começou com uma empresa chinesa, a Honor, que é uma empresa de telefone celular, que tem mais de 300 milhões de clientes na China. Aí depois vem a Gatorade, depois vem a Inspiramate, depois vem Termolar, e aí veio vindo Guaraná Antártica, enfim, Bet, todas elas vieram porque as pessoas das redes sociais mandaram, levem os caras. E melhor do que isso foi o pós, né, o durante. O quanto as parcerias que vieram, desculpa até eu ter falado elas, mas elas nos proporcionaram estar lá. O feedback das empresas, né, do trabalho que a gente fez foi muito bom. O feedback da galera que apoiou, né, gente que marcou, a empresa específica que veio, disse, eu marquei eles, olha aqui, printou e nos mandou. Gratidão eterna sempre. O que aconteceu de verdade, né, Júlia e Nicolas, para que a gente chegasse nesse ponto e não estivesse a ponto de ir para a Copa, a gente passou por pandemia, eu sou autônomo, meu irmão ele é autônomo, tudo ficou bem complicado, meu irmão ainda teve alguns problemas pessoais que atrapalharam a execução e a elaboração do nosso projeto. E aí um cara que a gente conheceu na Rússia em 2018, o Felipe Carvalho, que era empresário do Wendel Lira, entra em contato, né? E aí, tô sabendo como é que está a situação de vocês, como é que eu posso ajudar? Aí eu joguei as limpas, joguei as claras com eles, joguei carta branca, tá assim. E não, vamos organizar, vamos viabilizar isso aí, tô com vocês, não nos cobrou R$1. Entrou de parceiro e a gente passou por o processo o pai era muito conhecido no digital, né, mundialmente conhecido, a gente tem essa transição no analógico, e aí tem a transição para o digital e a gente não converte o tamanho do Gaúcho da Copa e do Gaúchos na Copa em números no digital. Né? Então, hoje a gente começou a Copa com 4 mil seguidores, a gente está com 26, né? Mas isso ainda não representa o que realmente é o tamanho do Gaúcho na Copa, né? Hoje uma empresa que vai olhar nossa página, ela vai olhar os nossos vídeos, as nossas visualizações, e ela vai ter um aporte que ela não tinha antes da Copa, com 4 mil seguidores e vídeos com 600 visualizações. Hoje nossos vídeos estão com 60, 100 mil, 80 mil, 1 milhão de visualizações dentro da nossa página, fora vídeos espalhados em outras páginas com muito engajamento. Então hoje a gente está, em termos digital, muito mais atrativo, né? Algumas empresas que recusaram, no momento em que a gente se apresentou sem projeto, né? Eu disse, cara, acredita no que eu estou te falando, a gente precisa estar lá, quando a gente estiver lá, as coisas irão acontecer, né? E algumas empresas acreditaram, então gratidão eterna para eles, né? A gente participou de alguns programas no mundo inteiro, né? beIN Sports, TIC Sports Argentina, a gente participou, Sport TV, ESPN, todos, RDC, tudo, em todos a gente fez alguma participação e as parcerias que estiveram com a gente estiveram lá, né? Então, e isso é um valor que quando tu apresenta o projeto, Nicolas e Júlia, tu não mensura. Claro. Tu pode vender número de rede social, visualização, tudo, mas tu aparecer ao vivo no hino nacional, na camiseta, para o mundo inteiro ver, isso não tem preço. Quanto é que custa o segundo de uma Copa do Mundo em publicidade, né? Então, o que se paga para estar junto com o Gaúchos na Copa, quando tu é filmado pela FIFA, naquela imagem que a gente sabe que é a imagem que vai para o planeta inteiro, que é uma imagem que não tem como tu desviar, porque a gente sabe que tem a câmera da FIFA em momento que fica passando o mundo inteiro e tem momento que eles liberam para a emissora oficial colocar algumas imagens suas, né? Mas no momento de hino, no momento de torcida, aquilo ali é exclusivo e é a mesma imagem que é mandada para o mundo inteiro, né? Então, isso não tem como tu mensurar o valor dessa publicidade, né? Isso a gente não consegue colocar no projeto, mas como os que acreditaram, eu sempre trago, acreditem, Gaúchos na Copa é uma marca gaúcha, brasileira e mundial. A gente é reconhecido por gente de tudo que é lugar do mundo, bem quisto pelas pessoas do mundo inteiro.
Eu nunca me esqueço o cara de Oman. Imagina Oman, o cara vem de Oman e me diz assim, a história de vocês é muito conhecida lá. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, né? E no nosso penúltimo dia lá no Soco Aquif, no mercado público deles lá, eu estava dando uma entrevista para uma rádio do Paraná. E aí um garoto me pede em inglês, me chama pelo nome. Gustavo, can I take a picture with you? Eu disse, claro, óbvio, né? Tudo. E, cara, como é que ele me chamou pelo nome, né? Ou será que porque eu tive um problema, eu perdi uma grande parte da audição do ouvido direito. E será que eu escutei direito? Aí o pai dele estava terminando uma matéria e veio, se abraçou em mim, bateu foto, disse parabéns pela história, a história de vocês é muito linda, eu acompanhava o teu pai, sou grande fã da história de vocês. E aí o gurizinho bateu a foto comigo, depois ele foi bater a foto do pai dele, e aí eu perguntei, tu me chamou pelo meu nome? E aí a resposta do guri foi aquela coisa que faz te dá certeza de que tu está fazendo certo e que as coisas estão transcendendo gerações, né? Eu te conheço? No México todo mundo sabe a história de vocês. Inclusive, ele diz, quando vocês forem para o México em 2026, podem ficar na nossa casa. Não, então, tipo, cara, isso aí não tem preço. Sabe? Sim. Isso aí é lindo. Eu me arrepiei várias vezes aqui falando. Lá foram vários momentos muito emocionantes. E a história, né, cara? Deixada de pai para filho. E quando a gente chega aqui também em São Paulo, cara, as crianças, velho. Muitas crianças vindo, adolescentes de 13, 14 anos, vindo bater foto, comentando o que sabe da história. Criança de 7 anos, puxando a mãe, dizendo eles são eles os filhos do gaúcho. Então, tudo vale. Quando tu tem esse reconhecimento, esse amor das pessoas, cara, tudo vale. Demais. Nós estamos com o Gustavo do Gaúchos na Copa aqui no RDC Esporte, na tela da RDC TV. Vamos para uma rápida paradinha. Na sequência, a gente segue o bate-papo por aqui. Com o RDC Esporte aqui na tela da RDC TV, hoje recebendo o Gustavo Damasceno do Gaúchos na Copa. Júlia Brasil. A gente comentou então no outro bloco, né, sobre a questão das redes sociais, o quanto vocês estão presentes agora nas redes sociais, né? E dessa vez não foi só tu e teu irmão lá para a Copa, né? Vocês tiveram toda uma equipe para fazer todo esse planejamento também e o conteúdo, né? O quanto vocês estão percebendo que essa questão da criação de conteúdo profissional, porque foi uma equipe junto, né? Se tornou importante para o perfil de vocês? Uma equipe de 2, né? Vamos a gente falar, né? Que era o Felipe mais o Abe, que trabalho espetacular. Quem não acompanhou e quiser dar uma olhada lá, @Gaúchos na Copa. Só vou te interromper um pouco, que algum dos vídeos que a gente passou aí no primeiro bloco é justamente da página de vocês. Então faz toda a diferença, né? Tu pode fazer a mesma coisa de diversas formas. A que mais vai ter engajamento é a que vai estar melhor feita, né? Não só pela qualidade do que se editou, pelo que se filmou, mas eu acho que pelo conteúdo em si, e aí eu acho que é um grande diferencial nosso, a gente fez de torcedor para torcedor, né? Eu recebi uma mensagem, cara, de chorar, de verdade chorar, de um cara que disse, onde eu moro e o que eu faço, eu jamais teria oportunidade de conhecer Doha, de conhecer o Catar, e obrigado por ter me colocado lá dentro da Copa do Mundo, né? Esse era o nosso objetivo, esse sempre foi o objetivo. Quando a gente cria o gaúchosnacopa.com.br em 2000, era para passar o dia a dia de um torcedor no evento. Que a gente está acostumado a assistir a televisão e ver o repórter na frente do estádio, ver o repórter na frente do hotel da seleção, ver ele no treino, trazendo informações específicas do time, da seleção. A gente faz um trabalho voltado para o torcedor, né? A gente quer pegar tu que está em casa e que não consegue ir ou que não conseguiu ir até lá e te deixar o mais próximo possível, tu entendeu? Às vezes em primeira pessoa, às vezes só filmando o lugar, mostrando como é que é, sabe? Para tu viver aquela experiência de alguma forma. E eu acho que vocês me conhecem pessoalmente, sabem como é que eu sou, sem ensaio de rede social, nada. É aquilo ali mesmo e eu acho que isso aproximou muito, né? O nosso jeito de ser, a nossa forma de comunicar com as pessoas, que é o meu jeito do dia a dia, do meu trato com as pessoas, do meu irmão com as pessoas, tu entendeu? E isso aproximou muito. Tem muita qualidade, câmera top do Abe, né?
Sony A7 de vídeo, e as edições dele também fazem muita diferença no que tu consome, né? Esse momento ele é maravilhoso, que a gente não conseguiu embarcar junto, o Frank teve problema no Hayakar, então eu embarquei sozinho com o Felipe e com o Abe, e o Frank entrou no estádio antes, ele chegou 2 horas antes do jogo, e ele conseguiu entrar no estádio ainda antes de mim, porque eles não deixaram a taça entrar. A primeira vez na história que a taça não entrou foi nesse jogo, no primeiro jogo, né? Foi Brasil e Suíça. Né? Cara, os deuses colocaram ainda o gol do Casemiro na nossa goleira ali. Essa galera que vai aparecendo, abraçando aí, a maioria, esse é o Vasco, né? Do Movimento Verde e Amarelo, o idealizador do Movimento Verde e Amarelo. Né? A moça que apareceu, a senhora que apareceu abraçada comigo ali, a Cida. A Cida tem 5 Copas do Mundo, é copeira, esposa do Jorjão. O Jorjão nos deixou durante a pandemia, mas não com Covid, com 9 Copas do Mundo. São a galera que vive a seleção brasileira de forma intensa, né? Então, Júlia, a pergunta é sobre a qualidade do que a gente faz, sobre a qualidade, faz toda a diferença, sim. E o pessoal que nos acompanha pode ter certeza que vem muita coisa boa por aí, muita mesmo, não é papo, vem coisa linda. A gente vai estar mais próximo do que nunca, se é que tem como estar mais próximo do que a gente já esteve, né? Mas a gente vai estar mais perto ainda da seleção brasileira e com esse conteúdo para torcedor, né? A gente não é imprensa, apesar de às vezes eu estar junto aqui com vocês, eu não comunico como imprensa, não tenho estudo para imprensa. O nosso negócio é mostrar para o torcedor, é botar o torcedor lá, ó, junto com a gente. Ó, esse gurizinho que aparece aí, cara, ele era árabe. Ele beijava e chorou durante o hino da seleção brasileira, apaixonado, né? Sabe que um dos grandes lances, esse aí é nossos vizinhos, esse aí é na frente do apartamento, né? A gente tem no futebol, a Copa do Mundo, o lance do futebol ser o ápice, né? E a gente não pode dizer que não é, mas a troca cultural, gente, é o que mais se leva, sabe? O grande negócio é a troca de culturas, é tu conhecer as outras pessoas, e isso é uma das coisas mais marcantes que essa Copa vai deixar, porque normalmente a gente está espalhado no país, em cidades, né? Então tá jogando, os países que vão jogar naquela cidade nos próximos dias tá recebendo as pessoas lá. Ali não, ali era todo mundo todos os dias em Doha. Todas as nações. Então tu tava dando uma entrevista com um cara falando inglês, aí vinha um cara te puxava para falar espanhol, aí vinha outro cara te puxava em árabe no inglês totalmente diferente, aí tu tava no mesmo dia com coreano, com suíço, com argentino, com francês, com espanhol. Isso a gente não vai ter de novo. Então, das coisas que essa Copa teve assim de diferente, de extrema, esse gol filmado de dentro da arquibancada é a coisa mais linda, o gol do Casemiro, né? Aí ele é o início da jogada, né? Sim. E aí com a taça, não. O lance, esse gol ali, ó. Golaço. Não, demais, né? O lance da taça é muito importante a gente falar, né? Não deixar a taça entrar pela primeira vez na história. Até já mudei o assunto, mas é importante falar disso. Eu busquei os meios legais. Eu fui na Embaixada do Brasil, eu fui na FIFA, eu fui na FIFA, me mandaram... Na verdade, eu fui lá no negócio do Hayakar, me disseram, fala aqui com o consulado brasileiro. Aí eu fui no consulado brasileiro, na figura do Felipe Ferreira. Muito obrigado, Felipe, pelo que tu fez. Um cara espetacular, conhecia a história. Ele disse, não, nós vamos procurar as formas corretas, nós vamos entrar em contato com a FIFA, porque ela tem que estar dentro do estádio. Claro. E, cara, a FIFA atendeu prontamente, né? A gente saiu 4 vezes no site da FIFA, né? Inclusive, ao final da Copa, o Brasil já estava eliminado, era a semifinal, e a FIFA faz uma matéria... seleção brasileira e gaúcho, e marcou o nosso arroba, né? @gaúchos na Copa, uma tradição das arquibancadas nos torneios da FIFA. Cara, aquilo ali, imagina, eu sou muito chorão, chorei horrores lendo aquilo ali, porque é reconhecimento. E após toda a dificuldade que vocês sabem que a gente teve para estar lá, tu ter o reconhecimento, assim, chancelar, vai, nunca desacredita, né? Não tinha, 2 dias antes do embarque não tinha passagem, não tinha absolutamente nada, só o sonho e a vontade de ir e a crença, né? Que não importava o que acontecia, nós vamos estar lá. Não viaje, não, nós vamos estar lá. Alguma coisa vai acontecer, nós vamos estar lá. Não teve, então, algum momento que tu pensou, a gente não vai chegar? Teve, mas isso a gente não bota para fora, porque senão tu joga energia no universo e o universo conspira. Eu acredito muito nisso, né? Então, no momento que deu o start ali... Não, nós vamos... que já não tinha prazo para estar no primeiro jogo.
não tinha prazo, tem tempo, tem voo, tem escala, tem tudo, né? Eu disse, será que nós vamos conseguir pro segundo? Né? E aí vem o evento na beira do rio e ali a gente já estava com 90% das coisas definidas para estar no jogo seguinte. Faltavam alguns detalhes, que no caso foi o detalhe que deixou meu irmão de fora do embarque com a gente, que era o Hire Car, que a gente aplicou o mesmo para todo mundo com a mesma locação, mesma habitation, e o dele e o meu não aprovava. E aí o meu aprovou, eu entrei na sala de embarque aqui em Porto Alegre sem o Hire. Na sala de embarque, antes de entrar no avião, o meu Hire aprovou, que eu tinha aplicado às 8 horas da manhã daquele dia. E o do meu irmão, eu disse, não, agora quando a gente estiver voando vai aprovar o do meu irmão. Não aprovou. E aí ele perdeu o primeiro voo. A gente se embarca no voo 12h30 em São Paulo e ele pega o das 7. Ele ainda chegou no jogo antes da gente, que é aquele lance da gente se abraçando. Sim. Cara, pra vocês terem noção do quanto abalou, assim, eu deixei minha mala em algum lugar no aeroporto. A minha mala de mão, de tão aéreo que eu fiquei, assim, a partir do momento que eu disse, olha só, teu irmão não vai. Eu disse, como assim? Não vai embarcar. Aí fui eu, o Abe, que eu conheci horas antes do embarque, que era o cameraman, e o Felipe, que a gente conheceu na Rússia, tinha feito várias videochamadas de reunião durante o período de 30 dias antes da Copa, e que de verdade, pessoalmente, a gente tinha conhecido, se aproximado, óbvio, lá na Rússia, mas 5 dias antes. Então, tipo, olha, tô indo para outro lado do mundo, para um país totalmente, uma cultura completamente diferente daquilo tudo que eu já vivi. Primeira no Oriente, minha primeira ida para o Oriente, né? Todos os costumes que a gente tem, que sabe que são diferentes lá. Deu um medo, assim, né? Natural do ser humano, quem não tem medo tá morto, né? Mas eu disse, não, se é para ser assim, se Deus disse que tem que ser assim, vamos embora, estamos pronto. E aí a gente... hoje em dia a modernidade faz com que tu esteja conectado mesmo no céu, né? E aí a gente estava com 3 horas e meia de voo, e aí o Frank entrou em contato e saiu meu raia, mandou a foto do raia aprovado. E... Alívio. Não, cara, tu não tem noção do que eu fiz. Eu comecei a gritar dentro do voo, tava querendo dormir. Vamos embora pra cozinha. Chamei todo mundo pra cozinha do voo, porque a gente fez promessa de não beber durante a Copa, né? A gente ia fazer o brinde no embarque e não ia beber durante a Copa, né? Só após o apito do juiz lá em Doha, após o Hexa, né? E aí o Frank não embarcou junto, então nós se permitimos beber no céu. Aí nós tomamos um porre no voo, bebemos para comemorar o fato de ele conseguir embarcar também, né? E lá durante o período de Copa a gente não bebeu, eu vim beber só pouco, eu bebo muito pouco, né, cara? Mas eu vim tomar uma cerveja fazendo churrasco para meu amor, que quando eu cheguei em casa pediu, eu quero que tu faça um churrasco, eu fiz churrasco, a gente tomou uma cervejinha. Eu não sou muito de beber, né? Mas enfim, às vezes para celebrar é importante. E o Catar em si, Gustavo, porque tu falou, né, uma cultura completamente diferente e foi muito debatido durante essa Copa a questão dos direitos humanos, sobretudo. O que tu encontrou lá no Catar? Tu sabe que se tu me convidar para ir na tua casa, eu vou respeitar as regras dela, não vou querer impor as minhas, né? Concordando com elas ou não, né? O que eu vi lá foi um país extremamente organizado, um país onde as pessoas respeitam as leis que têm, onde elas não cometem delitos, a não ser no trânsito. Eu acho que eles se soltam no trânsito, porque faz mais de 10 anos que não existe nenhum tipo de crime lá, né? Os únicos problemas que eles têm são registros de acidente de carro, porque eles dirigem muito mal. Tem até um dos dias que eu faço uma sequência de stories falando sobre isso, né? Acho que eles descarregam toda aquela coisa direto no trânsito. E o que eu colhi de informações das pessoas lá é que, apesar das restrições que as mulheres sofrem, né, muito grandes, no nosso ponto de vista, eu vou falar isso, não quer dizer que eu estou concordando ou discordando deles, tá, pessoal? Elas sofrem restrições do nosso ponto de vista, da forma como a gente vive aqui no Ocidente. Eles vivem de uma forma diferente, eles têm uma crença cultural que é completamente diferente da nossa. Cultural, histórica, de religião, é tudo diferente, né, concordando a gente ou não. É o país mais seguro para uma mulher. É o país mais seguro para uma mulher. Ela não vai sofrer abuso sexual. Se ela tiver, isso o taxista ainda nos falou, se ela estiver caminhando pelada na rua, o máximo que vão fazer, a polícia vai abordar ela, colocar ela dentro do carro, vestir ela e levar ela para dentro da casa dela. Tem a Qatari, a mulher Qatari, tem todo o subsídio de governo, não fica desamparada, não fica sem casa. Um Qatari, uma pessoa que tem todas as raízes Qatari, que não é um estrangeiro, ele, a partir do momento que ele nasce, ele recebe 8 mil reais, né? Até a morte.
Então tem todo o amparo do governo, tudo que se consome é subsidiado, a conta de luz, a taxa básica, a taxa única de conta de luz é R$30. Então a gente pode falar de direitos humanos, de algumas coisas que tiveram problemas nas construções dos estádios, de mortes, números que eles negam, mas também não comprovam que não aconteceu, né? Mas existe muita coisa positiva. Eu sou cara muito positivista, eu gosto de olhar as coisas pelo lado positivo. Eu me senti muito seguro lá. Por exemplo, vou perguntar para vocês, tem coragem de deixar dentro de um dos shoppings aqui de Porto Alegre, de deixar a tua bolsa, o teu celular em cima da mesa e no banheiro? Jamais, né? Eu deixei a taça, o chapéu, nunca fiz isso na minha vida, a taça, o chapéu, minhas mochilas. A gente foi convidado por um brasileiro que nos conheceu durante o jogo lá, começou a chorar e falou, cara, eu só comecei a ir à Copa por causa do pai de vocês, me dá o telefone, eu quero dar um presente para vocês. E ele nos convidou para passar um dia num resort com tudo pago, né? All inclusive, tudo pago. E a gente, em determinado momento, cara, deixei minhas coisas lá no bangalô, na beira da praia, e a gente foi comer no restaurante, e tava tudo lá. E ninguém mexe. E isso não tem preço para ti. E depois tu começa a te acostumar com isso, tu tá no shopping sentado, tu tá com o teu celular aqui, tu deixa o teu chapéu, os teus negócios, tu vai comprar ninguém vai mexer. É respeito total. A gente pode olhar as coisas pelo lado negativo, mas a gente pode olhar as coisas pelo lado positivo. Depende do que a gente está a fim de ver. E óbvio, como tudo aqui tem coisa positiva e coisa negativa, lá também tem coisa positiva e coisa negativa, né? Eu coleciono pedras dos lugares que eu vou. Eu pego pedras e trago como memória, né? E mergulhei lá no Golfo Pérsico e catei algumas pedras do fundo e coloquei junto lá no bangalô, assim. E depois de muito tempo que a gente se lembrou das nossas coisas, a gente foi lá e recolheu as nossas coisas, trouxe para perto, sem a menor necessidade, mas a gente trouxe porque em seguida a gente iria embora. E aí o pessoal da organização do lugar foi lá e limpou o bangalô e deixou ele pronto para alguém reutilizar. Aí eu disse, minhas pedras, esqueci minhas pedras. Eu voltei lá, eles limparam tudo, mas as pedras que eu tinha deixado separada em cima, elas estavam ali. Tu vê só. Né? Então, coisas boas e coisas ruins tem, mas eu prefiro olhar as coisas pelo lado positivo. Estamos com o tempo apertado, Gustavo. Te agradecer por participar aqui com a gente e agora se preparar 2026 América do Norte. 2026 não. A gente tem um longo caminho, 2026 é lá adiante. A gente tem muita coisa até lá, tem Copa América, tem Mundial Feminino, tem Olimpíada, tem eliminatória. E se Deus quiser a gente vai estar bem junto. Obrigado vocês pelo convite, Júlia, Nicolas, RDC, sempre um prazer estar aqui. Me sinto em casa, faço parte da história da casa. Para vocês que estão em casa aí, segue a gente no @Gaúchos na Copa, se liga lá que tem muita coisa boa por vir e valeu. Valeu, Gustavo. Ju, até a próxima. Estamos aí, né? Até a próxima. Valeu, obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui no RDC Esporte de hoje. Lembrando dos nossos parceiros da Conserta Aqui Celulares. O celular caiu, quebrou a tela, passa lá na 24 de outubro 937 que a gurizada resolve rapidamente para ti. Valeu, até mais. RDC Esporte, apoio Conserta Aqui Celulares, na 24 de outubro 937.